da antiga geral no Mineirão, cheio de torcedores assim, Só, pulando. cara, A geral era uma festa. Só eu já maluco fui da já, cabeça. ó, Mineirão, mas eu ia muito de arquibancada com meu pai e eu posso afirmar pra vocês, o Mineirão é o lugar mais democrático que tinha. Você tinha gente lá com poder aquisitivo de terno e um outro lá, assim, pobres. Não tinha marginal. R$1 Hoje, ingresso, se você olhar né? pra torcida organizada, vou falar uma coisa pesada aqui, mas que não deixa de ser verdade. Hoje, nas torcidas organizadas, você tem muito marginal lá dentro. Gente que tinha que estar presa, tá lá, pulando, gritando, criando confusão, criando briga. Antigamente não tinha isso. Era gente, sabe, uma condição financeira inferior, né? Um pobre ali, tranquilo, mas assim, o cara participava, ele tava no jogo, ele tava vibrando, a gente conversava normalmente com todo mundo. Não tinha essa frescura, não tinha esse perfil elitista que tem nos estádios hoje. Os Então, acho que estádios estão bem perdeu elitizados muito. mesmo. E isso, pra mim, com todo o perdão de vocês que estão um pouco mais novos do que eu, obviamente, depois da Copa de 2014. Padrão FIFA. Padrão Estádios, FIFA. padrões FIFA. Padrão FIFA. Depois que você estabeleceu no Brasil esse padrão FIFA de jogo, né? Uma coisa que era super bacana que tinha antigamente, cada time saiu no seu túnel com as suas crianças, com Cara, isso a era muito festa da legal. torcida. É, Hoje isso acabou era com legal a festa da demais. torcida, entre os dois de mão dado lá, sabe? Um momento chato do futebol. A gente esperava com ansiedade pra ver seu time saindo com O outro foguetório, entrando na saindo, vaia, tá na meu vaia. Deus, E isso quando era era o bom campo demais. dividido, você via Era uma bom. torcida explodindo e a outra vaiando, aí invertia. Cara, isso era futebol. Eu acho que essas paixões, no tempo passa, não perde. As pessoas queriam ver isso no campo de novo. Total. Agora não, entra lá, mão dada com o juiz. Existia até a malandragem de deixar o adversário subir exatamente. pra Pra tomar subir vaia. depois, pra Exatamente. sentir pro adversário sentir a pressão do estádio. Tinha, é claro, tinha muita coisa errada, tinha cantos homofóbicos antigamente com muito mais frequência do que tem hoje. Ainda mas, tem hoje pra caramba. Ainda tem hoje, mas antigamente era pior, tá? Eu falo que era pior. Claro. E é uma coisa assim, mas a paixão que as torcidas tinham e o povo presente lá, né? Eu acho que o programa do Caio, que pode ajudar a gente nesse tema, porque ele discute muito gestão, e eu particularmente acho, por exemplo, que a classe C e D, onde está a maioria do nosso povo, nessa gestão de futebol não é privilegiada, que é o grande público. Né? Você tem aí milhões de pessoas que poderiam ser clientes do futebol e estão excluídas. Quem faz a festa, né? Você vai comprar um ingresso de Libertadores. Eu tava indo no campo com a minha filha, cara, assim, um final de semana no jogo, tava gastando 450, 500 reais demais. por jogo. E é essa a conta Cara, que tem que ser feita. Não é a conta só do ingresso, a média do preço do não, ingresso. não é só não. O O estacionamento é durante caríssimo, o ano todo. o transporte é caro, a comida lá é 120 caro, a de experiência estacionamento. é um absurdo. É um absurdo. Tudo Aí isso você conta mesmo. reduz. Não, e o que é pior, aí que eu queria chegar no ponto, que é pior de tudo. Além de você cobrar, ter uma experiência no campo cara, você chega lá, você vê aquele tanto de buraco na arquibancada, nos espaços. Ou seja, não consegue nem lotar o estádio. Não consegue nem fazer uma matemática que, pessoal, vamos garantir um mínimo para lotar e depois a gente, né, sobe. Não. Fica lá aquele bando de buraco no campo, sem gente para poder prestigiar e curtir a festa lá em loco, que é uma experiência legal. E aí fica aquela coisa, né? Estamos ganhando dinheiro, não podemos reduzir. É difícil. É verdade que futebol tá sendo tomado só por os engravatados que não entendem nada de bola de arquibancada, entende de dinheiro, obviamente. Essa trata com o torcedor realmente Tá piorando, cada vez só piorando. piora o trem, só piora. Tem alguns clubes que estão tentando se aproximar mais dos seus torcedores e tal, outros estão indo num caminho um pouco mais tal. E tem muita literatura até sobre essa questão da transformação do torcedor em consumidor, né? Hoje em dia... É mais difícil Essa você pegar. visão, né? E como tudo tá tão caro, muda até a nossa expectativa quando se chega lá. O cara chega lá, gasta R$450. Aí, o mínimo que o cara espera, ele transforma em expectativa pro time. Se o time não garantir a vitória pra ele, já era. Ele vai ele vai ficar doido. Gastei tanto e tal, esse time não consegue ganhar um jogo aqui, aí vira esse ambiente um pouco bem mais tóxico do que era. Eu tive essa discussão, o Marcão pode até falar melhor. Eu tive uma discussão dessa com os meus amigos, eu perguntei sobre se realmente tá piorando essa crítica, essas cornetas, ou se a torcida sempre foi assim, sempre foi desse jeito mais chato, crítica em estádio sempre teve e tal.
fui até conversar com meu pai e tal, perguntar sobre essa questão. Ele falou assim, não, essa loucura de hoje em dia não existia antigamente. Antigamente a gente ia pro estádio, era pra aproveitar, pra ver o Reinaldo. Reinaldo podia fazer o que acontecesse. Mas eu acho que tá muito atrelado com a era da informação também, né? Como a gente tem informação sobre tudo. A gente Bombardeado o tempo inteiro. A gente opina como se a gente estivesse lá dentro. É muito mais fácil gerar opinião em cima de tanta informação. Eu vou completar com a minha experiência o seu comentário, tá? Só pra você... Eu já estive no campo no modelo antigo, né? Frequentei muito o campo desde menino. Nesse modelo. Seu pai também, certamente, frequentou muito o campo nesse modelo. Você ia pro campo, o time jogava mal, a torcida cornetava. Pô, aquele cara tem que tirar, tira aquela porcaria, xingava, vai tomar... Tinha sempre essa cornetação da torcida em relação ao time. O que você não escutava? Ninguém falando. Pô, tropeiro aqui não é mais o mesmo. Nossa, a cerveja tá quente. Eu custei... A experiência do A experiência, estádio, né? ninguém reclamava. Mesmo que a gente entrasse no campo sendo carregado, como escrevi pra vocês mais cedo, né? Entrava no campo carregado, ninguém reclamava disso. Era um empurra-empurra, um bate-bate, tinha uma briga ali, outra ali. Ninguém reclamava disso, sim. Nossa, que absurdo, não vou ao alto. Mas... É claro, as pessoas que não são ligadas ao futebol, elas acabam... Elas se apegam ali à experiência. Uma experiência mesmo, ruim, não gostou, não volta. Mas era tanta gente, era tão acessível, que não tinha problema. Aquele que não voltou, vai 5 no lugar dele. Agora, você ir no campo hoje reclamar que o estacionamento tá caro, que a comida não é boa e tá cara, o acesso não é bom, que a acústica não é boa, cara, isso não tinha antigamente. Não, eu acho que essas reclamações, elas tomaram uma outra proporção. O que o Juninho falou faz tanto sentido que essa questão do cara ir pro jogo e gastar 400, 500 reais e ele, através disso, exigir que o resultado seja positivo pelo gasto que o cara tá tendo, vai muito também na mesma linha do acesso a outros entretenimentos que as pessoas têm. Então, assim, eu acho que o futebol hoje em dia, ele não é mais tão visto como era visto antigamente, porque você tem muitas opções hoje em dia de entretenimento mesmo, entendeu? Então a pessoa, às vezes, ela pode ficar assim, pô, eu vou vir aqui, vou gastar 400 conto pra ver o time perder, poderia estar em casa vendo um Netflix, entendeu? Sim, existem muitas opções, você tem videogame, você tem streaming, você tem várias coisas hoje em dia pra prender a atenção das pessoas, redes sociais e tudo. Então, assim, até a forma como os clubes deixam de chamar o torcedor, isso tá muito por fora também. E tem um o detalhe. clube tem que trazer o torcedor pra dentro, porque assim, senão ele vai perder pra outros entretenimentos. Concordo, perdendo, né? Até pro próprio futebol europeu mesmo. Porque o cara que é fã de futebol, é lógico que ele não vai deixar de acompanhar o time dele e tudo mais, mas pensa aquele menino que tá começando a gostar de futebol. Ele vai no estádio, gasta-se um dinheiro absurdo, o pai dele, alguma coisa assim, ele já não começa a ir tanto pro estádio. A experiência que ele teria no estádio, ele já não tem mais. Aí ele começa a ver os jogos pela televisão. Ele vai ver que o futebol europeu é um produto muito melhor pra ele ver. Muito melhor. Então muito ele não melhor. vai ter mais tanto interesse. Quem assiste o jogo de Premier League e vê um diferente. campeonato brasileiro da Série B, cara, é outro esporte. Por isso que os clubes têm que ter essa tem um tratativa detalhe. com o torcedor, de trazer o torcedor. Porque hoje em dia a criança ela vai ter muito mais outras opções de se divertir do que ir pro estádio. O Vitor falou uma frase muito, muito impactante aqui pra mim, de não aceitar perder. A torcida hoje não aceita perder. Não aceita perder. Na nossa época, poxa, o time ganhava ou perdia, faz parte do jogo. Faz parte. A gente aprendia que às vezes você ia no campo pra ganhar, às vezes você ia no campo pra perder. O torcedor é mal acostumado. O torcedor é mal acostumado. Então, você passa uma torcida hoje que passa com o time 3, 4 jogos sem ganhar, tá na porta do sem treinamento lá pra agredir jogador, agredir técnico. Cara, poxa, isso não tinha antigamente. A gente sabia perder. Isso é uma questão também cultural do Brasil. Porque, por exemplo, óbvio que, sei lá, se o Barcelona não ganhar nada, é óbvio que a torcida vai ficar, pô, tem que ganhar os campeonatos, mas tô falando do Barcelona. Mas aqui é uma questão cultural, porque muito por causa dos campeonatos estaduais. Desde sempre, desde que existe o futebol brasileiro aqui, a profissionalização, os campeonatos estaduais, times que, se não existissem os estaduais, nunca teriam levantado uma taça. Então, assim, o torcedor brasileiro é mal acostumado muito por causa dos estaduais. Eu acho isso positivo, acho isso legal. Mas você pega times, por exemplo, assim, gente, se não existisse o estadual, exemplo, o que o Criciúma teria comemorado na sua história? Tô dando um exemplo do Criciúma, que poderia ser qualquer outro time. Entendeu? Então você pensa assim... Jardineiros lá do Loyola. Então, não é? Você não tem os campeonatos ali regionais, importante. entendeu? Então acho que isso é uma questão muito cultural aqui. O time, se ele não ganha um título no ano,
já começa uma cobrança. Por quê? Porque você pega a história do clube, é X campeonatos estaduais, uma porrada de títulos, entendeu? Torneio fora. Torneio fora, entendeu? Então, assim, Pega, é muito mais teve comum a pra um... Olimpíada agora, um exemplo claro, né? A gente pega a Olimpíada, a seleção feminina de vôlei foi terceira colocada. A quantidade de crítica que você vê na internet. Poxa, as meninas deram sangue na quadra. O torcedor do vôlei ficou mal acostumado, Foi a né? seleção que mais deu sangue lá, assim, chegou no limite máximo, foi a seleção brasileira. Verdade, que as outras não chegaram no limite Não, que a seleção brasileira chegou. Deu um exemplo e bem foram ruim. criticadas, porra. Medalha de bronze, são medalhistas olímpicas, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente só valoriza aqui a vitória. Você vai ler o chat, né? Vai, Eu quero até ver essa pergunta aí do Matheus, amigo nosso. Eu Tô até refletindo com ela, eu queria até tentar responder. Não é Boa. uma pergunta fácil.